Yeah. 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 Yeah.
Salve, salve, estagiários, estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. O Magnético, vamos lá. Magnético, esse negócio de magnético. Bora, segue. Tá. Hoje a gente tá com um convidado pra lá do especial. O cara que quando veio aqui, por que não, a gente pode dizer que mudou a rota do programa, né? A gente já tava num recomeço e o cara é legal pra caramba, que a gente tem muito carinho. Diria cara. Uma mola propulsora, talvez? Talvez, por que não? Ajudou bastante. E veio pra falar, óbvio, pra quem, antes de eu até apresentar ele, vai ter o conteúdo dele aqui, o programa que a gente falou sobre carreira, reality. Cara, foi bem bacana. O reality ficou faltando, hein? Mas hoje a gente vai falar muito sobre Santos, tá? Estamos aqui com o Rodolfo Gomes, do Futeboteco. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Tamo junto, prazer estar aqui com vocês. Quando vocês precisarem, tô à disposição sempre. Até porque vocês estão do lado de casa. Tá pertinho, teria desculpa, né? Exatamente. Cara, hoje a gente vai começar o programa pra falar sobre Santos, mas antes a gente tem a pergunta do estagiário. Você já respondeu? Você lembra de alguma outra história? De quê? Da época que você era estagiário? Uma história engraçada que você pode contar? Estagiário, cara. Ou que você começou alguma coisa, né? Não necessariamente estagiário. Você sabe qual que foi a primeira história que eu contei? Eu lembrei de uma aqui, mas falei, você corre risco de eu contar mesmo. Foi... Começa, né? Preciso relembrar. Foi do Máquina do Esporte, talvez? Foi, porque foi ali que eu trabalhei como estagiário. O resto dos trampos meio que já foi na Vera, assim. Não que lá não fosse, né? Lá era tipo assim, estagiário era só o nome. A gente trabalhava como repórter. O que eu agradeço, cara, porque foi uma baita de uma escola. Eu acho péssimo esse negócio de estagiário. Você dá uma função pro cara meio... Sabe, eu não sei se isso ainda existe, porque também com a tecnologia avançando, essas funções às vezes foram até um pouco deixadas de lado. Clipagem, essas coisas chatíssimas que dão pra estagiário de jornalismo fazer. Graças a Deus nunca fiz isso. Mas lá não, lá o estagiário era... profissional já, tinha que começar, eu era repórter da Máquina, então tinha um editor e o caramba, e a minha matéria muito próximo daquilo que eu escrevia ia pro ar do jeito que era, e assim, a gente recebia uma série de feedbacks, ele foi uma baita de uma escola pra mim, e é isso, e tanto hoje no Futeboteco, cara, eu nunca contratei um estagiário, sempre a gente contrata pessoas que já meio que, como a empresa pequena, a minha ideia de empresa é quanto mais enxuta e mais eficiente ela for, melhor. Sim. Então, assim, eu prefiro pagar melhor, pagar bem alguém pra fazer um negócio que eu sei que vai do que eu adoraria chegar num nível que eu pudesse falar, pô, vou contratar uns 3 moleques pra ensinar a fazer uns negócios aí, e tipo, né? Mas, cara, não tem, até agora a gente não chegou nesse lugar. Então a gente tem que ser bem eficiente, contratar uma pessoa já experiente na área, pagar um valor de mercado. E ser assertivo, né? Ser assertivo, cara. Vou ser sincero, eu tava na TMC, cara.
É um papo de velho, mas a nossa geração é completamente diferente dessa. Às vezes eu vejo a molecada, óbvio, tem as exceções, mas a molecada já quer começar lá em cima e não sei até que ponto também tem isso, né, da galera querer aprender, pegar o negócio do zero e realmente fazer. Uma experiência que eu tive com... Não é que não era estagiário, o cara era um funcionário da empresa, mas hoje ele não é mais, ele é um jovem funcionário, hoje eu me dou muito bem com ele. Uhum. E a gente superou isso, mas eu fui fazer... Cara, foi o dia que o Felipe Solari foi lá. Porra, monstro. E o Solari, desse dia, a gente teve uma conexão, eu e o Felipe, com ele tão legal que o cara se tornou meu amigo. Brother, ele é meu irmão hoje. Por causa desse podcast, cara. E aí, o podcast durou tipo umas 3h30. E esse podcast foi gravado numa sexta. E o nosso fotógrafo da época, tem lá o cara que vai fazendo as fotografias, fazendo um story em tempo real, etc e tal. Cara, ele tinha algum compromisso com a namorada dele. E ele... Era uma sexta-feira, tal, combinou com a namorada dele. De repente, o podcast começou a se prolongar. E o cara começou a se irritar. E assim, cara, ao invés do cara chegar no João lá, que era o diretor de cortes, e falar, cara, eu não vou conseguir ficar. Você consegue fazer a última foto, aquela foto todo mundo junto amanhã? Aí, eu não vou conseguir, porque tem um compromisso e vaza. O cara ficou, tipo, com cara de poucos amigos lá, acabou, acho que, desmarcando o compromisso e tal, terminou o programa. Cara, eu lembro que, tipo, a gente tava naquela resenha pós-programa, o Solari lá, não sei o que e tal. Ele tava arrumando as coisas, e aí eu fui fazer o Solari falou, aí eu começou a contar uma história de um podcast na Argentina de futebol que acontece de madrugada. Que é um fenômeno. Caramba, mano. Lá é um fenômeno. Tem um podcast lá que, tipo assim, ficam, sei lá, velho, 30 mil pessoas simultâneas de madrugada. Isso, o cara meio que é o Casimiro da Argentina, assim. E cara, uma câmera só, um do lado do outro, os caras falando de futebol. Da hora. É isso, assim. Aí ele começou a falar disso e falou, cara, vocês nunca pensaram em testar uns horários alternativos? Uma coisa diferente do que tá todo mundo fazendo e tal, não sei o quê. Aí eu fui brincar com esse fotógrafo, comentei alguma coisa. Eu falei, mas aí... Falei, e aí, você encararia? Aí o cara pegou e falou assim, eu tenho vida, né? Pô, mano. Na frente do Solar, assim. Clímax. Puta clima, cara. Não precisava, assim, né? Não precisava. Aí o cara foi no banheiro e tal, não sei o quê. Eu falei, deixei quieto, deixei morrer. Solar, né? Beleza. Depois a gente riu disso depois. Aí, beleza. Aí o Solar foi embora, levei ele e tal. Cara, aí fui falar com o cara, né? Chamei o cara. Falei, ô Lucas, o que aconteceu? E ele não olhava pra mim, assim, do outro lado da sala. O que aconteceu? Aí quando ele olha pra mim, cara, esse é o jeito que você fala comigo na frente do convidado, que não sei o quê. Ela falou, mano, você não é meu pai. Ô, louco, cara, surtou, mano. Cara, você não... Assim, cara, eu não sou seu pai, mas eu tô te contratando, assim, tipo, de alguma maneira eu sou seu chefe, assim. Sim. Eu nunca tive que falar isso pra ninguém, eu sou seu chefe, a pior coisa do mundo. Essa carteirada, cara, uma puta merda, você sente mal de falar um bagulho desse, né? Mas assim, putz, cara, aí foi foda, aí a gente discutiu pra caramba, perdi um pouco a linha, mandei ele embora e tal. E aí o pessoal botou, porque eu sou muito calmo, mas quando eu perco a linha, eu perco a razão também, mando tomar naquele lugar, mandei tomar no cu dele. Mandei, cara. Aí o cara começou a me responder de lá. Eu falei, mano, vai se fuder, vai embora daqui, cara. Não preciso mais de você, vai e não volta mais, não sei o que e tal. Aí, acalmaram os ânimos e tal. E aí, tipo, depois ele se desculpou e tal. Ele continuou com a gente um puta tempo ainda. A gente só teve que tirá-lo na época porque a gente teve uma época que a gente passou por um perrengue financeiro e não fazia não é que não fazia sentido, não dava, tinha como pagar, né? Não tinha como, foi um período ali difícil pra gente, mas seguiu a vida e depois hoje a gente até contrata ele pra fazer algumas outras coisas, que ele é muito bom lá em termos de design e tal, tá crescendo na carreira dele, mas depois quando a gente foi discutir sobre isso, a gente falou sobre essa percepção do quanto a galera jovem ela não tem muito senso de empresa, empresarial, de hierarquia.
do que se fala, o que não se fala, o como que você pode... Porque também é uma galera, cara, eu sinto que, tipo assim, o emprego também tá tão subjugado, não é uma coisa que o cara fala assim, foda-se, se eu não fizer isso aqui, eu vou pra outro lugar. Então, tipo, meio que o cara arruinou meia-noite, eu quero que ele se dane, sabe? Sendo que era só o cara ter tido bom senso e ter ido embora, mano. Não precisava rolar nada disso, eu não ia brigar com o cara, porque o cara foi embora no meio do programa. Exato, você tem a consciência também que o programa foi um pouquinho a mais. Exatamente. Né? E outro, o cara trabalha com podcast, o cara tem que saber que, a não ser que seja uma coisa combinada. Tipo, olha, não pode passar de 2 horas. Mas não era assim. Sim, tipo, sim. podcast às vezes vai. E não Sim. acontecia isso todo dia. Sim. Enfim. Coisas que acontecem. Né? Agora, meu irmão, pra gente começar essa retrospectiva do Santos, não tem como a gente começar a retrospectiva do Santos sem falar do contrato do Neymar, da vinda do Neymar, né? Então eu queria que você fizesse uma avaliação da vinda do Neymar pro Santos. Primeiro, se valeu a pena, se não valeu a pena, levando em consideração finanças, coisas dentro de campo e também o merchandising que foi tanto falado que ele traz pro Santos. Pro Rodolfo, Neymar vilão ou vítima? Nenhum dos dois. Acho que nenhum dos dois, cara. Sim, o Neymar não tem culpa do que pagaram pra ele. Assim, ele pede o que ele acha que ele... Na verdade, o pai dele pede o que acha que vale e você paga ou não. O Santos optou pagar, naquela época, no primeiro semestre, equivalente a tudo que o Santos devia pro Neymar, um salário maior do que o Vini Júnior ganha no Real Madrid. Para um time numa crise financeira brutal vindo de uma Série B. Isso é pra mim, assim, um dos maiores escândalos da história do Santos do ponto de vista financeiro. É uma loucura o que fizeram com relação ao Neymar. É uma loucura completa, financeira. Só que assim, ela vai ficar muito evidente, eu imagino, no balanço que ainda não saiu. Então, o balanço, a gente tá gravando isso aqui no dia 11 de dezembro. Eu imagino que o balanço só vai sair lá pra fevereiro. O que saiu é um balancete dos 3 primeiros trimestres até setembro com 120 milhões de déficit. Até... Só nos primeiros 9 meses, assim. 120 milhões de déficit nos primeiros 9 meses do ano. Eu prefiro esperar o balanço, por quê? Porque pode ser que o balanço amenize um pouco esses números, porque no último trimestre é onde cai a receita de Campeonato Brasileiro. Que o Santos teve uma 13ª colocação. O Santos, e além de tudo, o Santos foi muito exibido pela Globo. O time que mais foi exibido pela Globo no ano. Isso faz com que o Santos galgue alguns degraus com relação ao que tem para receber. Vindo essa receita, fechando o balanço, a gente vai entender o tamanho do rombo. Mas, considerando o quanto o Neymar esportivamente trouxe ao time durante o ano, com relação ao que ele ganhou, foi um péssimo negócio. Para mim, o pior custo-benefício da história do futebol brasileiro. Ponto. Não tem nada além disso. Só que tem uma coisa também. Ele trouxe, de fato, receitas. E eu acho que ele também, a parte também não é culpa dele. Porque eu acho que o Neymar, por exemplo, poderia ter trazido muito mais receitas ao Santos se o departamento de marketing do Santos fosse minimamente competente. Que não é. Quer um exemplo? O Vasco acaba de assinar um contrato com a Nike de 250 milhões de reais por 7 anos. 35 milhões ano garantido. O Vasco sai de um contrato com a Capa, que ele ganhava 700 mil garantido, para ir para um contrato de 35 milhões ano. A gente está falando... Quantas vezes mais? Muitas. Mais de 30 vezes mais, 40 vezes mais. Eu sei que o Vasco tem a 5ª maior torcida do Brasil, tem mais torcedores que o Santos, mas o Santos tem o Neymar. O Santos tem uma penetração, teve uma audiência esse ano incomparável com a do Vasco. E o Santos soube explorar muito pouco isso. E aí não é culpa do Neymar. Ele chega, o que o clube vai retornar, vai fazer com que a presença dele seja... trazida em termos de dinheiro, aí é o clube que tem que trabalhar. Porque a gente fala, mas o Santos virou a página do TikTok dos times brasileiros mais seguida. É verdade. As redes sociais do Santos foi a que ganhou mais seguidor em 2025. Tudo isso é verdade. O Santos teve mais views, mas beleza, a gente tá falando de tudo, mas o que isso trouxe de dinheiro? Porque não importa o Santos ter a maior rede do TikTok do mundo se isso não trouxer receita, isso não significa nada. O que você tem que fazer isso é trazer receita. E um time que termina os primeiros 9 meses do ano com 120 milhões de déficit, né? E muito desse déficit por conta desse valor brutal. A gente tá falando de um contrato, se você considerar, porque o primeiro semestre não tem esse contrato de margem, ele continua valendo, mas não tem mínimo garantido. Então, era um salário de 21 que deve sair para 4,5
para o segundo semestre. Se você considerar tudo que o Neymar tem direito de ganhar em 2025, a conta chega perto de 150 milhões de reais. Nossa. Que clube tem condição de pagar 150 milhões de reais para um jogador no futebol brasileiro, fora o Flamengo e o Palmeiras, se fizer esse tipo de loucura? Absolutamente nenhum. O Santos não tinha condição de fazer isso, a não ser que tivesse, pelo menos empatasse o jogo. Ó, trouxemos 150 milhões de receitas a mais. Isso a gente só vai confirmar no balanço final. Então assim, eu prefiro ter a cautela, porque senão eu posso detonar aqui agora e aí chegar no balanço e falar, puta, não é bem assim. Eu prefiro olhar o balanço e esperar, inclusive, especialistas muito melhores do que eu falar sobre isso, para depois comentar com um pouco mais de propriedade. Agora, do ponto de vista esportivo, um cara que nas fases finais do Campeonato Paulista se lesiona. Um cara que... Então... O Santos foi eliminado, ele com ele no banco, fingindo que jogava, lembra? Por pedido do Caixinha, ficou lá e não entrou, não tinha condição nenhuma de jogar. Então, no momento importante ali que o Santos poderia ter vencido um título, ele não estava disponível. Beleza, é lesão, faz parte. Ele veio de anos sem jogar, era meio que esperado. E tudo isso, pra mim, estaria na conta se a grana pagada a ele fosse civilizada, assim. Tipo, ele ganha um puta no salário porque é o Neymar. O cara tá ganhando 3 milhões por mês. O cara se machucou, beleza. Agora o cara tá ganhando 21 milha. Aí, irmão, assim, eu não consigo levar isso numa puta boa, assim, sabe? Então, tem essa questão. O Campeonato Brasileiro dele foi muito fraco. A gente tá falando, assim, de um desempenho do Neymar de 2 assistências no Campeonato Brasileiro. É muito pouco pra ele. 2 assistências. O Guilherme, nos últimos 4 jogos, deu 5. O Guilherme tá saindo do Santos com fama de bagre. Nos últimos 4 jogos deu 5 assistências. O Neymar fez 2 assistências no campeonato inteiro. Caraca. O Neymar fez 8 gols no campeonato. Desses 8 gols, 6 foram contra os 2 últimos colocados. E desses 6, 4, mais da metade, foi contra esses times já rebaixados. Já afundados, não brigando por nada no campeonato. Cumprindo tabela. Né? Só cumprindo tabela. Então, assim, o Campeonato Brasileiro do Neymar foi uma merda. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. O Campeonato Brasileiro dele, o recorde final, é uma bosta. É que assim, a torcida vai se apegar. Ele tava sem o menisco lá, com uma lesão no joelho, salvou o time, etc. O que também não deixa de ser verdade. Depois do jogo contra o Flamengo, que ele faz aquele mise-en-scène todo, o que rola muito ali, né? Ele volta, ele apanha muito da imprensa, vem pro jogo contra o Palmeiras e você já via um Neymar diferente de cabeça no jogo contra o Palmeiras. O Neymar tentando se associar um pouco mais com os companheiros, o cara errava, ele tentava levantar a bola do cara em vez de assassinar o cara dentro de campo, igual aconteceu no Maracanã. Ele começa a tentar ser um líder positivo e mais. Ele começa a entender que o corpo dele não permite que ele faça aquele jogo pra ele, que ou ele joga pra equipe ou ele não vai conseguir mais jogar. Ele começa a soltar a bola mais rápido, o que faz com que nesses últimos jogos o Santos não sofra tantos contra-ataques com perdas de bola do Neymar. Aí ele tá decidindo o jogo contra o Mirassol, faz aquele pênalti bobo, absolutamente bobo no Reinaldo. O Santos empata aquele dia. Aí ele não vai pro jogo de Porto Alegre, que é o jogo, pra mim, mais importante do Santos no ano. Aquele gol do Barreal, que ali muda o contexto do campeonato, né? Ele não estava, o Santos não joga nada aquele dia, o Guilherme entra e o próprio Barreal entra no segundo tempo, muda um jogo, o Santos empata, sendo massacrado pelo Internacional no Beira-Rio aquele dia, e o Santos volta vivo contra esses 3 adversários que já se sabia. 2 rebaixados e 1 que cumpriria a tabela na última rodada e traria os reservas. Esse era o cenário. Então você via ali 9 pontos para ganhar os 9. Primeiro jogo contra o Sport, ele faz um importante gol, numa bela assistência do Guilherme, aquele gol que abre o placar, faz o gol, joga bem, contra o pior time, um dos piores times da história da Série A do Campeonato Brasileiro em pontos, assim. Talvez seja o segundo. Eu tenho que pegar a lista dos piores, mas certamente top 5 de pior. Teve um América de Natal que foi o América de Natal foi o pior, que o São Paulo é campeão no ano. Sim, então, 2007. Então, teve, mas não sei, talvez seja com certeza um dos piores times da Série A de todos os tempos. Aí beleza. Aí ele sofre contra o Mirassol, ele sofre a lesão no joelho, né? Aí ele fica fora contra o Inter, joga esse jogo. O pessoal falando que era no sacrifício, aí fica essa coisa, sacrifício não é. Ele dá uma entrevista
dizendo que não colocaria a carreira dele em jogo. Se ele não colocou a carreira dele em jogo, não é sacrifício. Sacrifício é quando você sacrifica alguma coisa, né? O Neto cravou, inclusive, que ele não voltaria mais em 25. Exatamente. O GE também. Eu comentei sobre isso, dando os créditos aos colegas, eu não tinha essa informação, mas comentei sobre isso. Mas enfim, com o joelho comprometido, ele decide um jogo que era um jogo de um nível absolutamente mais baixo, aí ele vai pro jogo contra o Juventude. O jogo contra o Juventude, ele faz um primeiro tempo bom, num time jogando mal. Eu achei que ele jogou bem no primeiro tempo, ele tomou decisões corretas, o time estava muito mal. E no segundo tempo parecia que ele estava mal, que ele tinha voltado mal, e ele decide com 3 gols, um gol de pênalti, mais 2 gols bem importantes. Mas de novo, né? Assim, contra um adversário já rebaixado, cujo craque é um jogador de 45 anos, que é o Nenê, que é amigo dele, inclusive. Tipo, então assim, beleza, o Santos poderia ter... Eu fico pensando, se fosse o Lautaro no lugar do Neymar, é bem provável que o Santos teria caído. Bem provável. Né? Então assim, não dá pra tirar os méritos do que ele fez nesses 2 jogos. Ele jogou pra caramba, ele fez o que ele tinha que fazer, fez o que um líder tem que fazer, fez o que um capitão tem que fazer, jogou bem, foi lá, decidiu, não importa o nível do adversário. E depois no jogo contra o Cruzeiro, ele não teve uma atuação exuberante, que ficou mais ali nos pés do próprio Guilherme e do Tassiano, que foi o artilheiro do dia, mas ele ajudou ali, o time deu um passe lindo pro Igor Vinícius no segundo gol do Tassiano e tal, um passe que eu não sei se alguém da seleção brasileira tem capacidade de fazer, qualidade técnica para fazer. Mas aí, por exemplo, nesse segundo tempo, um jogo já 2-3-0, tranquilo e tal, você vê que ele tem algumas jogadas de partir para cima do adversário no mano a mano, e ele foi engolido em todas. Ele não consegue. O lance dele, hoje o jogo dele é tapa. E no tapa, na antevisão que ele tem com relação... Não é que ele vai bem, ele vai melhor que todo mundo. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Só que aí o que acontece? Termina a temporada, ele faz aquela coisa sozinho lá de... Né? Eu não gosto muito disso. O time foi embora, ele ficou ali rodando a camisa sozinho com a torcida, como tipo, fica uma mensagem como eu salvei essa porra aqui. E não foi, né, cara? Assim, o melhor aproveitamento do Santos, o jogador cujo melhor aproveitamento que tem no Santos é o William Arão, cara. Esse cara, pra mim, é o cara que bizarro, né? É o cara que muda o time. Quando ele aparece como titular, o Santos passa a ter um aproveitamento completamente diferente, porque passa a ter uma solidez tática defensiva muito mais forte. William Lesão, que a torcida até falou, e aí virou o William Arão, que a gente conhece. Faz todos os balanços do meio campo. Faz, cara. Ele cobre os buracos de uma maneira impressionante, assim. Muito certo. Ele não se mata em campo, mas ele tá sempre no momento certo, na hora certa. Então isso, e pô, tem uma bela saída de passe, simples, não é um cara de drible, não, é um cara de jogo simples, um cara que joga com a cabeça erguida, muito líder dentro de campo, um cara importante, assim, você via ali nos bastidores da Santos TV que ele exercia uma parada de liderança dentro do vestiário também, um cara muito campeão pelo Flamengo também, mega respeitado, mas o segundo melhor aproveitamento do Santos é com o Neymar. A única coisa é que assim, o Neymar sem o William Arão, o aproveitamento dele é um pouco mais de 30% de aproveitamento de rebaixado. Então assim, ele teve uma importância muito grande nessa reta final que ajudou demais a salvar o Santos. De novo, qualquer outro jogador no lugar dele, talvez muito provavelmente não teria feito o que ele fez, e o Santos hoje estaria na segunda divisão. Mas isso não corrige o fato do Campeonato Brasileiro dele ter sido muito ruim, números péssimos, não corrige o fato de que o custo-benefício foi muito ruim, para mim o pior da história, e que não corrige o fato das narrativas, né? Porque agora a narrativa é isso, é tipo assim, pô, eu salvei, como se o ano tivesse sido bom pra caramba, como se ele tivesse feito saiu por cima, tá ligado? Tipo, mas na verdade não. Quando a gente olha pro ano inteiro, pra mim o desempenho ficou muito aquém do que muita gente imaginava. Eu, assim, imaginei que pudesse ser abaixo, mas não imaginei que fosse ser tão abaixo igual foi. E dito isso, após toda essa análise que é bem profunda e bem importante, vale um Neymar em 26 no Santos? Por um salário civilizado, vale, pô. Nas condições de hoje. Seria tipo o quê? Uns 4, 5 milhões? Não, isso não é salário civilizado. Desculpa. Não, pelo que foi, Quem né? que ganha isso? Porque o cara ganha, que é o Neymar. O cara fez 8 gols no campeonato, vale 4, 5 milhões? Espera aí. Não vale. Quantos gols tem o Ferreirinha no ano? Você vai pagar 4, 5 milhões pra ele? 8 gols. Então, você vai pagar 4, 5 milhões pro Ferreirinha? Não vai. E o Ferreirinha corre. Entendeu? Então, assim, vamos lá. É o Neymar.
ele traz um tanto... Mas ele traz marca. Mas ele tem 80% do que ele trouxer das marcas. Esse contrato continua valendo, só não tem mínimo garantido. Peraí, esse contrato continua valendo? Continua valendo. Se o Neymar, enquanto ele estiver no Santos, ele continua abocanhando 80% de tudo que vem. É isso, eu achei que tinha não, o que não aconteceu mais é o mínimo garantido. Por quê? Qual que era o problema? Se ele chegasse no Santos, ele falasse assim, olha, eu quero 80% de tudo que fechar. Puta, eu acho demais, mas beleza. O problema é que é o seguinte, colocaram um mínimo garantido, que se ele não fechasse um seguro, tinha que pagar 15 milhões de dólares pro cara. Faz as contas de quanto custa isso, é mais de quase 90 milhões de reais, cara. Daqui a pouco é o valor da dívida do Santos. Pô. Exatamente, pra pagar pra NR Sports. Sim. Então, assim, pra mim, um salário civilizado, pro que joga o Neymar hoje, no máximo, estourando 3 milhas. Eu não pagaria isso, tá? Se eu fosse o presidente do Santos, diretor de futebol do Santos, eu não pagaria mais de 2 milhões pro Neymar. Mas beleza, eu vou até entender se pagarem 3. Agora, se continuar pagando 4, 5, falar, bom, esses caras realmente estão intencionados a quebrar o clube. Uhum. E o Neymar, que se diz santista, sou Santos pra caralho, tatuagem na perna, tá pouco se fudendo, né? Enfim, é muito louco, né? Ídolo. Essa palavra... Ídolo meu não joga contra um Mundial, o jogo mais importante nos últimos 50 anos, do time vendido pro adversário, sem ninguém saber e com 10 milhões de euros no bolso. Então o cara me pergunta, por que você não gosta do Neymar? Porque o cara jogou um Mundial, o jogo mais importante da minha vida. Eu tenho 37 anos de idade, foi aquele dia em 2011. O Santos poderia ter tomado de 8 em vez de tomado de 4. Mas nunca o principal jogador do time poderia jogar vendido com 10 milhões de euros no bolso e ninguém fala nada. O Neymar pai é tratado em Santos como o Messias, como o cara que vai salvar o clube. Esse cara colocou o Santos pra trás. Esse cara arrebentou o Santos, tratou o Santos que nem... A gente foi descobrir os valores dessa negociação quando deu pau no fisco da Espanha. Ninguém ficou sabendo dos valores. Caso Diz, né? Quando deu todo... A Diz foi atrás dessa história. A Diz foi atrás. A gente ficou sabendo que era uma negociação de 30, era uma negociação de 90, e o cara botou a maior parte da grana no bolso. Não é que ele meteu no bolso, ele meteu sem o Santos saber. Botou o Santos pra trás. Então assim, esse cara gosta do Santos realmente... Ou esse cara vê o Santos como uma possibilidade muito boa de negócio. Entendeu? É isso. Mas assim, torcedor, cara. A maioria do torcedor tá se importando com quarta e domingo, velho. Uhum. Isso eu aprendi. Eu relutei muito em fazer canal, porque eu sabia, mano, que eu ia apanhar. Não tem coisa pior do que ser apanhar da própria torcida. E eu sabia que isso ia acontecer, porque eu não ia ver essas coisas e ficar quieto. E tem muito torcedor que o cara fez o gol no domingo, ele é craque. O Neymar salvou, curta, ele é memória curta. Os caras não estão nem aí. Entendeu? Eu não consigo ser memória curta, eu não consigo ser otário de ninguém. E o Santos hoje, a instituição Santos Futebol Clube é uma instituição otária do Neymar e do Neymar pai. São feitos de idiotas todo dia e a torcida, muito parte dela é massa de manobra. A impressão que tá vendido ainda. Eu cheguei, cara, a fazer vídeo, assim, tipo... Os caras queriam o quê? Que depois da salvação eu ligasse o vídeo fazendo fogos e tirando a camisa e falando o Santos é gigante. Eu tava puto, os caras... Cheguei a ouvir comentário, hoje é dia para se comemorar. Comemorar o quê, velho? Torce pro Santos, torce pro Guarani. O time não fez porra nenhuma esse ano, não ganhou nada esse ano. Só acumulou dívida, tá querendo comemorar o quê? Presta atenção no time que você torce, cara. Olha o símbolo do time que você torce. Para de tratar o Santos como se o Santos fosse um time pequeno, cara. Subserviente é um jogador, a gente não foi subserviente nem do Pelé, vai ser de Neymar, cara. Então assim, é isso. E aí, como eu falo essas coisas, fico com a pecha de que eu odeio o cara. Eu não tenho nada contra o cara nunca me fez nada. O cara nunca, sabe, nunca tive uma conversa com o cara. Aí, como não tem argumento, aí as pessoas não tem argumento pra rebater, fala que é uma divergência política, que eu nem sei se existe. Porque eu não sei o posicionamento político do Neymar. Eu não sei o que ele pensa sobre educação. Não sei o que ele pensa sobre segurança pública. Não sei o que ele pensa sobre economia. Eu não sei. Eu sei que ele apoiou um presidente que eu não apoiei. E tem todo o direito, como outros tantos jogadores fizeram a mesma coisa. 99% dos jogadores do futebol brasileiro. Então eu vou destruir todos. Não vou elogiar ninguém. Porque quase todos apoiaram o antigo presidente, que hoje está preso. Então, assim, aonde que é uma divergência política? Eu nem sei o que ele pensa. Talvez a gente tenha muito mais pensamentos em comum se a gente parasse para conversar sobre política. Então nunca foi uma questão minha. Mas insistem, porque quando você não tem argumento, aí você tem que atacar a pessoa.
Quando você não vai pelo argumento, quando você não tem mais como defender, aí você tem que arrumar um meio para descredibilizar o interlocutor. Porque, na verdade, eu falei muita coisa esse ano que muita gente não tem coragem de falar. Muita gente. E no meio santista, a gente viu muitos absurdos esse ano. A gente viu jornalista trabalhando em TV do presidente. Vários. O presidente tem uma TV na cidade, Santa Cecília. Vê aí os jornalistas grandes que trabalham lá. Como é que você fala que você critica o presidente? Você trabalha na TV Casares. Você vai falar... Como é que você vai criticar o cara? Não tem como. Não tem como. Isso é ético. Tem jornalista cuja esposa, e também jornalista, prestou um serviço para Play by Ney comercial. Como é que o cara, que é casado com uma mulher, critica o Neymar se a esposa dele ganhou dinheiro da NR Sports? Como é que o cara se sente confortável? Não existe, cara. Então, como eu não tenho rabo preso com absolutamente ninguém e quero que se foda se o Neymar for comprar o Santos e o amanhã, o cacete, porque eu não dependo do Santos para viver. Eu falo o que eu penso. Não quero carguinho, não quero ser bem tratado em coletiva, porque eu nem quero estar lá no meio dessa gente. E tem muita gente boa, muita gente legal. A maioria, inclusive. Mas assim, como eu não penso nisso, eu pouco foda-se, eu falo o que eu penso. E aí o que acontece? Quando você faz, você apanha, porque você toca no dedo na ferida. Você toca no dedo da ferida, que é não só do ponto de vista da idolatria de muitos imbecis, como diz Regis Tadeu, todo fã é um idiota, entendeu? Então você começa a torcer mais pelo jogador do que pelo clube, irmão, você não é santista. O nego me acusa de corintiano. Corintiano é o filho da puta que ama mais o Santos do que ama mais o Neymar do que o Santos. Esse deveria ser corintiano. Deveria ser o raio que o parte. Esse deveria... Porque assim, o cara curtir mais um jogador do que a instituição, eu não consigo entender isso. O Thiago Silva tem uma frase que ele falava que era assim: o nome que vem à frente é mais importante que o nome que vem atrás. Exatamente. Essa frase é assim. Exatamente. É uma Não, porrada. e é só a gente ver, por exemplo, Rogério Ceni, Marcos. Eu não lembro do Rogério Ceni se colocar à frente do São Paulo. Nenhum posicionamento. Não, Vamos o cara tem mais de 1000 jogos. Vamos lembrar de uma entrevista do Neymar pai, em dado momento, que ele falou que tava jogando no que o Neymar voltou por caridade, ganhando o salário do Vinícius Júnior no Real Madrid, cara. E o torcedor... Você acha que o torcedor lembra disso? Isso é loucura. O torcedor lembra disso, irmão? Foi no jogo do Red Bull, né? Não dá. Foi ali Exatamente. nos camarotes ali, né? Exatamente. Foi no amistoso. Então assim, cara, como é que vou gostar disso aí? Como é que eu vou querer que isso aí seja dono do Santos? Vai ser uma dureza pra mim se isso acontecer, vai ser de uma dor ver essa gente que colocou o Santos pra trás lá em 2013, que fez o que fez com o clube na negociação com o Barcelona, que distrata o Santos sempre que pode. O Neymar chegou a falar que só não foi jogar o Mundial no Fluminense porque precisava treinar. Um clube que recebeu ele como recebeu, a torcida fez o que fez e teve toda a paciência. Não fui pro Fluminense porque eu precisava treinar. Não é porque eu tô aqui, porque eu respeito esse clube, quero tirar esse clube dessa situação ruim. Falas e falas abjetas ao longo do ano que hoje pra torcida acabou. O mais importante é que ele fez gol contra o Juventude, irmão. Você acha que a família Neymar pode comprar o Santos? Você acredita nisso? Acho que pode. Acho que o clube está sendo sucateado para que isso aconteça. Faz parte O clube está sendo sucateado para que isso aconteça. Pra isso. Eu assim, não consigo entender. Pelé, né? Eu não consigo entender. Vamos pegar, né? Vamos falar de política um pouquinho. O Santos teve um presidente empichado, porque teve contas reprovadas em 2019. Trata-se de José Carlos Pérez. Ele foi empichado, quem entrou no lugar dele foi seu vice Orlando Rolo. Sim. Sabe o balanço do Santos de 2019, o valor final do balanço? 25 milhões de superávit. Esse balanço foi agraciado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo como gestão temerária, e o José Carlos Pérez foi empichado. Ele foi um mau presidente. Foi um mau presidente. Mas ele caiu com um superávit de 25. O Marcelo Teixeira, no primeiro ano da gestão, na Série B, fechou o ano com perto de 100 milhões de déficit. Ah, mas está na Série B. Será que isso é uma explicação viável? Sabe por quê? Porque o Santos vendeu 200 milhões de reais de jogadores. Vou pegar um exemplo. O Cruzeiro, em 2024, na Série A, faturou menos no ano do que o Santos na Série B. Então, é justificável um clube que deveria diminuir o orçamento, porque está na Série B. Sim. As cotas já são menores. Então, você ainda assim conseguir arrecadar mais do que você arrecadou em 23, no ano anterior, no ano que você caiu, jogando a Série B, e ainda assim terminar com 100 milhões de déficit. Isso é uma gestão ok?
Isso é uma gestão muito mais do que temerária, mas o clube está aparelhado. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, olha essa história, é um cidadão chamado Fernando Acauí. Esse cidadão é um desembargador de justiça e ele é simplesmente diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, de propriedade do Marcelo Teixeira. Ou seja, o cara é empregado do Marcelo Teixeira. O cara que era o cara que deveria abrir o Eduardo Cunha do Santos Futebol Clube, o cara que é o presidente da Câmara, o Lira do Santos, que ia lá e fala, pô, vão abrir um processo de impeachment. Como é que esse cara vai abrir um processo de impeachment por gestão temerária, sendo que ele é funcionário do presidente do clube? O Conselho Deliberativo deveria ser um órgão independente. E ele hoje é presidido por alguém que é funcionário da universidade do presidente do clube. Então, assim, o Santos está aparelhado, o Conselho Fiscal, novamente agora, numa votação que teve recente no Conselho Deliberativo, sugeriu, e como foi, a aprovação das contas para 26. Sabe qual que é a aprovação das contas para 26? Já prevê um déficit em 26 de 90 milhões. Então são 24, 90 milhões negativos, 25 já estamos em 120 com 9 meses contados, e para 26 já estão prevendo mais 90 milhões de déficit. Aonde isso vai parar? Qual que é o objetivo disso? O Santos está ganhando título em troca dessa dívida absurda que está levando, ou o Santos está só brigando para não cair e completamente desprezado esportivamente? Então, assim, me parece um processo sólido para absolutamente acabar com o clube, torná-lo barato, para que pessoas, se não sei quem são, e pode ser o Neymar pai, comprem um clube por valor de banana. E aí, o que vai acontecer? Quando um cara desse comprar o clube por valor de banana, ele vai fazer minimamente uma gestãozinha profissional, porque esses caras aí, o dinheiro deles entra, não são trouxas, e aí eles fazem uma gestãozinha mínima, o time começa a melhorar um pouquinho na tabela, e eles ficam ainda como heróis, ficam ainda como os caras que salvaram o Santos. É isso que está acontecendo hoje no clube. E aí, cara, é um ponto complicado, mas a gente vê, como você disse, né? O Santos cai pro Corinthians num jogo que o Neymar não joga, no Paulista, começa o Brasileirão com o Kleber. É Kleber Xavier, né? Eu troco. O Brasileirão é o Caixinha. É o Caixinha. Começa com o Caixinha, aí o Caixinha é demitido. Vem o Kleber. O Santos traz o Kleber e termina com o Vojvoda. Uhum. Cara, não dá minimamente isso, não é só no Santos exclusivamente, mas não dá pra você manter um projeto legal, um projeto bacana de futebol se você ficar trocando muito tempo. E o Santos, dos 4 grandes, é o que mais trocou técnico nos últimos 5 anos. Uhum. Faltou o que ali? Faltou realmente dar continuidade pro Caixinha, faltou o erro ter colocado o Kleber Xavier ou não, e o Vojvoda pelo menos minimamente fez o Santos jogar de forma organizada, né? Tem gente que gosta ou não, mas eu vejo assim, queria saber a sua opinião. Pra mim o Vojvoda salva o Santos, tá? Salva o Santos. Você via no segundo jogo do Vojvoda, um jogo contra o Galo, que o Santos foi prejudicado pela arbitragem lá, foi 1-1, conseguindo empatar o jogo com um jogador a menos. Aí Evaldo foi expulso esse dia. Você via que assim, o time estava muito mais organizado com 2 jogos, cara, do que era o time do Kleber Xavier. Ele demitido no 6-0 pro Vasco, no Morumbi, 53 mil pessoas estavam lá. O que aconteceu, cara? O planejamento foi muito mal feito, né? O Santos, vamos lembrar, ele foi o time que mais teve tempo para se planejar para 2025, porque ele jogava a Série B. O Santos sobe para a Série B com uma rodada de antecedência, então ele ganhou uma semana nisso e já demitiu o Carille uma semana antes, tanto que no jogo contra o Sport derradeiro, que classifica o Sport para a Série A, já era um treinador interino lá da base da época, porque o Santos já tinha demitido o Caixinha. O Santos negocia durante um mês com o Luiz Castro, o técnico português, ex-Botafogo. Chega o auxiliar do Luiz Castro, chega a visitar as dependências do CT Pelé. O próprio presidente falou sobre isso numa entrevista que ele deu em algum evento aqui em São Paulo e falou que estava muito bem encaminhado. Simplesmente nunca responderam a ele. Nunca disseram, não queremos, simplesmente largaram mão, viram que a situação do CT Pelé era um absurdo em termos de infraestruturais. O Santos ficou para trás completamente. Teve uma melhora esse ano a partir da chegada da NR Sports lá, que deu um tapa ali, fez algumas coisas boas, mas ainda é um CT até em questão de tamanho para comportar um clube como o tamanho do Santos, os campos, a necessidade que o Santos precisa, é um CT muito defasado. E aí, bom, caiu então Luiz Castro. O nome da vez era Gustavo Quinteiros, que tinha acabado de ser campeão da Argentina, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, que tinha um orçamento bem inferior aos principais rivais lá na Argentina.
O Santos, através da figura do Galo, negociou com ele mais um mês. E começou a vazar informações aqui no Brasil, que começaram a incomodar o Gustavo Quinteiros. E aos 45 do segundo tempo ele recusa assumir o Santos. Com isso, o presidente Marcelo Teixeira, que já tinha dado entrevista dizendo que o treinador estava certo e que negociava jogadores conversando com o treinador, já tinha feito movimentos de mercado conversando com o treinador, ele ficou absolutamente desprotegido nessa, depois dele mesmo ter assumido que o treinador estava contratado, e foi obrigado a demitir o Alexandre Galo, que já era um absurdo estar no clube, porque participou da queda em 23 e foi mantido pelo Marcelo Teixeira de maneira completamente equivocada, né? Mas enfim. Aí o Alexandre Galo é demitido, o Santos contrata o Pedro Martins, a toque de caixa. Pedro Martins, ex-diretor executivo do Cruzeiro, do Botafogo, e que é filho do presidente do PT hoje. E presidente do PT, muito amigo de Reinaldo Carneiro Bastos, que tem uma relação muito próxima com o Marcelo Teixeira. São aquelas relações políticas que acabam sendo muito... Por isso que a gente fala, né? Um clube deveria ser profissional. O Santos é tudo menos profissional. O Santos as pessoas que estão no Santos são todas elas frutos de relações políticas. Sejam elas relações de amizade, como era, por exemplo, a questão do Galo com o presidente do Santos. O presidente do Santos é amigo do Galo. Então ele contratava o Alexandre Galo, pagando um belíssimo salário para o Alexandre Galo. Ou ele contrata pessoas que politicamente vai ajudar ele até de repente, em outras questões. Mas Pedro Martins vai parar no Santos e traz o Caixinha toque de caixa com uma multa absurda de 15 milhões de reais. O Caixinha, ele ganhou mais, considerando salário e rescisão no Santos, do que ele ganharia trabalhando 4 anos no Red Bull Bragantino, em 3 meses. Que isso, cara? A gente fez essa conta na época. Meu Deus. É um assombro, assim. O Caixinha, pra mim, é um treinador fraquíssimo, um treinador que jamais poderia treinar o Santos. O Caixinha tinha brigado pra não cair no ano anterior, demitido do Red Bull Bragantino, nessa briga contra o rebaixamento. Tinha feito um ano antes, que ele até fez um bom ano lá no Bragantino, mas em quinto, eu acho. Quando soltaram aquele por dentro dos bastidores lá do Bragantino, os jogadores arrebentando ele o tempo todo. Uns absurdos ali. Exatamente. E ele chegou a falar uns absurdos no microfone do Santos também, detonando o jogador abertamente. Nitidamente você ia ver que não ia dar certo, que o cara não faz a menor ideia da cultura do futebol brasileiro, de como isso funciona, como o jogador é melindrado. Você não pode falar do cara individualmente. Os caras, você perde o grupo completamente. E taticamente, assim, um técnico mega desequilibrado. É um técnico que queria jogar num 2-3-5 no momento ofensivo, com um lateral sendo ponta pela direita, e ficava um buraco do lado direito no lado esquerdo do adversário. E ele matou uns 3 laterais na temporada fazendo esse esquema. O Santos não conseguia se encontrar, não conseguia fazer pressão. Fisicamente o time parecia já muito extenuado no começo da temporada. Tanto que o Fábio Mascheredian, que depois vem com o Kleber Xavier, melhora muito o time fisicamente. O time do Santos, assim, fisicamente, no comando do Caixinha e do auxiliar de preparação física dele lá, era assim, o Santos morria em todos os segundos tempos, o Santos era engolido nos segundos tempos. Entendeu? Então, assim, o trabalho foi péssimo de um treinador que jamais deveria ter pisado lá, ainda mais com um contrato como foi feito. Beleza, quebrou-se com Caixinha, o Santos nunca pagou, isso pode virar até transferban e tudo mais, porque FIFA é o caramba. Beleza. Aí o Santos, o mesmo Pedro Martins, decide contratar o Kleber Xavier. A comissão inteira do Tite. Mas ia vir o Tite mesmo ou não? Nunca teve essa conversa? Porque o Santos tentou, mas o Tite não. Tá. O papo que o Tite se afastou, né? Por problemas. Não. Esse papo de que o Kleber Xavier estava esquentando o lugar pro Tite, isso nunca existiu. O Santos contratou o Kleber Xavier por indicação do Pedro Martins. Foi mais uma confiança do Marcelo Teixeira ao Pedro Martins. Detalhe, o Santos estava muito perto de trazer nesse inteirinho o Sampaoli. E aí o Pedro Martins dá uma entrevista dizendo que ninguém teria a chave do vestiário. Porque o Sampaoli tinha essa fama de ser um treinador, cara, que fecha a chave do vestiário e ali quem comanda é ele. Não tem papo de conselheiro e essas coisas todas que acontecem no Santos, entendeu? Então, ele dá essa entrevista, ele fala coisas, assim, graves ali, fortes, falando, por exemplo, que nessa entrevista que o Santos, ele diz que o saudosismo ia matar o Santos. Lembra disso? Lembro. Aí, beleza, aí o Santos contrata o Kleber. O Kleber,
ele começa a organizar o sistema defensivo do Santos. Isso, de alguma maneira, fez com que o Santos ganhasse jogos importantes no campeonato. O jogo fora de casa contra o Vitória acabou tendo um peso gigantesco. Gol do Guilherme, né? Gol do Guilherme. A virada contra o Cruzeiro lá. 2-1. Foi. No Mineirão, dos poucos jogos que o Cruzeiro perde no Mineirão, etc. Que o menino que tinha acabado de estrear, né? O paraguaio. O jogo contra o Flamengo, o gol do Neymar, que o Santos faz uma partida tática impecável, com o Guilherme fazendo linha de 5 atrás, etc. Muito bem, merecia vencer. Mas era um time que tinha pouco, quase zero criatividade lá na frente. Não tinha jogada. Você vê que era um time muito mal treinado do ponto de vista ofensivo. E era um time que também, assim, em termos de organização do que fazer com a bola, quando, agora o jogo é com você. Vamos se organizar para tentar furar. O Santos não tinha, parecia que os jogadores não sabiam por onde começar. E os espaços no meio de campo, buracos no meio de campo, era nítido. Você via, assim, quando o time principalmente tinha a bola, sinais de time muito mal treinado. Só que ele conseguiu se segurar muito por conta do quão ele conseguiu melhorar o time sem bola. Até o 6-0. O 6-0... Tem algumas coisas ali que acontecem que todo mundo tava muito mal naquele dia. A cabeça de todo mundo foi pro caralho com o Vasco chegando da maneira como tava chegando. O Santos teve o Luizão na zaga, que foi, eu acho que é o pior zagueiro que eu já vi jogar na minha vida com a camisa do Santos. Um cara que custou 10 milhões de reais no Novo Horizontino essa temporada, que não veste mais a camisa do Santos. O Santos vai ter que... E dinheiro que o Santos ainda não pagou no Novo Horizontino, porque é assim. E as coisas funcionam na temporada assim. Do Novo Horizontino, né? Na Série B. Na Série B. Destaque... Essas coisas me incomodam um pouco, porque eu lembro quando ele foi contratado, eu fui olhar os números, cara. Os números deles eram inferior ao do Baço na Série B. Que, tipo assim, eu falo números de zagueiro, você tem que analisar número de zagueiro, que é desarme, rebatida, duelos vencidos pelo chão e pelo alto. Os números dele eram baixos de todos os zagueiros do Santos. Basta você olhar os números que você via que era uma má contratação. Falei isso à época. E 10 milhões, mas é um cara novo e não sei o quê, e sabe sair jogando. Às vezes um zagueiro alto, esguio, com alguma velocidade, que tem alguma saída, já brilha o olho desses scouts da nova geração que não entendem nada de futebol. Aliás, o Santos tem 3 scouts, tá? 2 são filhos de conselheiro. Esse é o departamento de scout do Santos. Pra vocês verem como o Santos está destruído como clube. Isso é só uma pequena coisa pra você ver como o Santos hoje está sendo absolutamente destruído. Mas enfim... O Santos traz o Kleber Xavier, toma o 6-0, fica insustentável diante de uma sequência negativa ali. O Neymar muito mal, aquela sequência, a maior sequência que o Neymar tem no Campeonato Brasileiro, não conseguia fazer nada. As vitórias que o Santos fez não passaram pelo pé dele e derrotas passaram porque ele era naquele momento ele estava no top 3 do campeonato de jogadores que mais cediam contra-ataque para o adversário. Total. Ele pegava a bola, queria segurar, tomava uma bola dele como se fosse tomar um pirulito da boca de uma criança e era contra-ataque, cara. A todo momento, né, cara? E ele não voltava, né? Não voltava, ficava ali completamente parado, descompromissado. E aí o Kleber Xavier cai. Quando o Kleber Xavier cai, ali me chamou um pouco a atenção, porque eu tava no Morumbi aquele dia, a torcida organizada fez protesto, ficou de costa, todo mundo xingou o Kleber. Pegaram o Guilherme de bode expiatório, que pra mim é o jogador mais injustiçado da minha geração no Santos Futebol Clube. Eu nunca vi um jogador mais injustiçado que o Guilherme. Da torcida, Rodolfo, eu não consigo entender. Eu falo pros meus amigos santistas. Vamos abrir esse parênteses já pra não perder o fio da meada. Mas assim, ali naquele dia, o que me chamou a atenção foi que não houve uma crítica ao presidente. Teve isso também. Não teve uma crítica ao Marcelo Teixeira. E lembrando, esse jogo foi no domingo, no sábado o Marcelo Teixeira estava na quadra da torcida jovem do Santos. Eu lembro disso. Ele e o... Não, o Brazão e o Barreal foram depois. Não, era o presidente, tinha um outro com ele também da gestão, não tinha? Eu não lembro, mas eu lembro bem dele. Mas ele tava lá na quadra. Uma sabatina, né? Numa sabatina, enrolou os caras e, cara, assim, eu nunca vi isso, porque o Rueda, o cara fala, mas o Rueda caiu. O Rueda, antes de cair, ele não ia no estádio, porque a torcida queria matar o cara, velho. E xingava ele.
No máximo, a torcida do Santos, quando queria criticar o Marcelo Teixeira, era um cântico assim: Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira. Não tinha... Até o Abel foi mandado tomar naquele lugar pela torcida do Palmeiras. E a torcida organizada do Santos não xinga o Marcelo Teixeira. Parece aquele do Adnet, né? Será que tem algum negócio no meio? Não sei, talvez. Não posso dizer, não tenho provas, então a gente fica quieto. Mas assim, que é muito estranho. É muito estranho. E falar de torcida organizada não é todo mundo que fala também, né? Porque é perigoso, cara. Você falar sobre você levantar esse tipo de bandeira e tal. Sim. A gente tem que falar o que a gente tá vendo. Eu respeito muito a torcida jovem do Santos. Eu já fiquei muitas vezes na torcida jovem do Santos. Tenho um máximo respeito pelas viagens que eles fazem, pelo quanto eles lutam para estar ali ao lado do clube. Mas essa postura com relação ao Marcelo Teixeira eu não entendo. E eles vão cobrar o clube. Vamos lembrar, numa terça-feira, na reapresentação do clube, num dia que eles sabiam que o Marcelo Teixeira não estaria no clube. O Marcelo Teixeira estava na universidade. Por que não foram na universidade? Foram lá cobrar os jogadores. E sobrou para quem? Sobrou pro Guilherme, que foi o alvo, foi ameaçado. Os caras ameaçaram, os caras humilharam o Guilherme, que estava dentro do local dele de trabalho. Se o Guilherme, naquele momento, simplesmente fala, tinha imagens e provas que foram difundidas no mundo inteiro. Se ele fala, não tenho condições de trabalhar psicologicamente, ele simplesmente bota o Santos no pau, ganha todo o direito do contrato dele e fica livre para negociar com o clube que ele quisesse. Eu tenho um bastidor disso aí, que eu conversei com uma pessoa próxima ao staff do Guilherme, e me falaram que ele quase saiu do Santos naquele momento. Sim, isso foi notícia na época. Quem convenceu ele a ficar foi o Vojvoda, que tinha chegado nesse meio do caminho. O Santos negociou muito tempo com o Sampaoli, né? Voltou a negociar com o Sampaoli, sim, mas acabou sendo o Vojvoda. E o que aconteceu? O Vojvoda convenceu ele a ficar, mas ele tava... Até porque, cara, ele recebeu mensagens, não falei com ele também, mas uma informação, uma fonte confiável. Ele recebeu várias mensagens nas redes sociais ameaçando a família dele. Chegou nesse nível. E o cara, com tudo em tudo, ficou. Um cara, eu fiz as contas, ele termina a passagem dele no Santos com 94 jogos. 46 participações para gols. 46 participações para gols. Ele tem uma participação para gol a cada 2 jogos. 2 jogos. Cada 2 jogos, cara. Então, assim, a gente vai falar do porquê que eu acho que ele se tornou essa perseguição, mas aí veio o Vojvoda, depois de mais uma negociação frustrada com o Sampaoli. Eu fiquei feliz de ter vindo o Vojvoda. O Sampaoli é um técnico que eu acho que poderia dar muito certo, mas poderia dar muito errado. Porque, às vezes, para dar muito certo o trabalho do Sampaoli, precisa dar muito errado primeiro. E o Santos não tinha tempo para dar errado. Quando o Sampaoli veio da primeira vez, tinha tempo, o Santos tomou umas goleadas, lembra? Sim, lembro. E aí ele ajeita o time no campeonato, porque ele chegou na pré-temporada. Cara, brigando pra não cair nessa situação, eu acho que poderia dar uma merda muito grande. E o Vojvoda é um cara um pouco mais pragmático nesse sentido. Então eu achei que seria... E assim, o Santos tem um treinador de futebol, você pode criticá-lo. Eu já fiz várias críticas a escolhas dele, a planos de jogo para alguns jogos que eu achei que não foram dos mais interessantes. Mas se você for ver dos 2 jogos, talvez assim, acho que os 3 jogos que o Santos foi dominado contra o Internacional naquele 1-1, principalmente no primeiro tempo lá, foi um domínio, o Santos poderia ter sido goleado. Exato, 3-4 primeiro contra o Ceará, os 3-0 lá, o Santos não viu a cor da bola. E contra o Flamengo no Maracanã, até tá 3-0, o Flamengo tira um pouco o pé, o Santos faz o 3-2 ali depois que sai o Neymar. Mas, assim... E outro, o Flamengo, não sei se aquele dia também há controvérsia, porque o Flamengo jogou muito no erro do Santos. Teve um gol de bola parada, e aí um Santos meio desesperado, o Flamengo chinelando no contra-ataque. Não foi um massacre. Não foi aquele domínio do jogo. Então assim, vamos colocar de dominado mesmo, assim. Porque mesmo os 2-0 no Palmeiras, 2 gols do Vitor Roque no Allianz, o Santos não foi dominado, o Santos teve chance, foi um jogo lá e cá. Então assim, dominado mesmo foi esses 2 jogos. O resto... Ele conseguiu fazer do Vasco, foi antes dele, foi o Kleber Xavier. Antes, é verdade. Então assim, ele começa contra o Fluminense. Do Fluminense na Vila pra frente, cara, assim, se ele não foi melhor, ele teve o problema de vários jogos que o Santos foi melhor, ele não conseguiu sair com a vitória porque o time perdeu muitos gols. Isso refletiu na pontuação também. Mas quando você olha desempenho, esquece o resultado, olha desempenho, o Santos foi competitivo em todos os jogos, exceção a 2. Isso é o cara que pega um time do Santos como ele pegou
sem confiança nenhuma, etc. Que tem coisa a melhorar. Eu acho que colocou poucos meninos em hora que tinha que colocar. São críticas que eu tô até preocupa um pouco o torcedor pro ano que vem. Mas hoje a gente pode falar que a gente tem um técnico para criticar. Como o Palmeiras critica, os torcedores do Palmeiras criticam o Abel, como os torcedores do São Paulo criticam o Crespo, como os torcedores do Corinthians criticam o Dorival. São técnicos. O Santos teve, antes do Vojvoda, 2 arremedos de treinadores. Caixinha e Kleber Xavier. Onde o Caixinha tá trabalhando? Foi parar agora num time nanico do México. E o Kleber Xavier nunca mais conseguiu arrumar um trabalho, talvez tenha que recomeçar por baixo. Onde ele tem que começar. Ele foi sempre auxiliar do Tite, ele não era o técnico principal. Hoje o Santos tem um treinador. É isso. Então, assim, o Vojvoda eu olho com bons olhos e vejo o trabalho que ele fez pra mim em Salvador. Pra mim, o principal responsável por salvar o Santos do rebaixamento chama-se Juan Pablo Vojvoda. Vai lá. Vamos chegar então nessa parêntese do Guilherme. O que você vê? Por que realmente ele é tido como jogo sim, jogo não, uma crítica a mais pra ele? Cara, porque eu acho que o Guilherme joga na posição mais nobre do Santos, que é a ponta esquerda. É uma posição que, assim, o Santos já teve muito time ruim, mas com ponta esquerda bom, habilidoso e rueiro. O Santos tem que ser um cara ali, canela fina, sabe assim, um malinha, malandro. O Santos tem essa característica, cara. Tanto que, assim, o Soteldo teve, na volta dele agora, ele saiu do Santos 2 gols em quase 2 anos e meio. É bizarro. 2 gols em 2 anos e meio. Ninguém xingava o Soteldo. Pode reparar. O Soteldo tinha um molejo, não sei o quê. Sobe na bola. Quando ele pegava a bola, o torcedor levantava. Sentava de novo, mas levantava. Então, assim, dava uma falsa expectativa. Sim. O Guilherme, tecnicamente, ele é um cara mais limitado. Sim. Ele é um cara muito efetivo, é um cara que, volta pra marcar pra caralho, é um cara que, tem mais gols, ele tem repertório, faz gols de esquerda, de cabeça, de direita, deu bastante assistências nesses últimos 2 anos e tal, mas é um jogo mais duro, mais rústico, e que muitas vezes você acha que vai, o cara perde um gol que não poderia perder, ou a bola bate na canela e sai pra lateral, entendeu? Então, assim, são caras que ele carece um pouquinho de refino técnico, isso pro torcedor recai sobre ele. A maior prova disso... Ainda mais o Santos, né? A maior prova disso é que o senhor Tiquinho Soares foi contratado ganhando R$1,5 milhão por mês e ele custou 3 milhões de euros, que foi abatido da contratação do Jair pro Botafogo. O Santos tinha para receber X e recebeu 3 milhões de euros menos por conta da contratação do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares terminou o Campeonato Brasileiro com 2 gols, sendo camisa 9. 2 gols de pênalti. E o Tiquinho Soares nunca foi alvo do torcedor. Sempre foi o Guilherme. O que seria o Santos sem as 5 assistências do Guilherme nesse final? O que seria o Santos sem o gol contra o Vitória lá? O que seria do Santos sem o gol contra o Fortaleza lá? Que o Santos ganha, o Fortaleza caiu, o Santos não. Troca, dá 3 pontos pro Fortaleza e tira 3 pontos do Santos. O que seria do Santos sem a virada lá contra o Cruzeiro, que ele dá um gol, deixa o Cavaleiro na cara do goleiro, dá uma assistência de Neymar e depois faz o gol com a assistência do Cavaleiro. Um gol e uma... O que seria do Santos sem os pontos que o Guilherme ajudou a conquistar? O que seria do Santos nesse campeonato? E ele, além de... Beleza, eu não tô pedindo pra que você coloque o Guilherme num patamar de ídolo, de craque, de um puta... Beleza, você querer que tenha um ponta melhor que o Guilherme, eu também quero. Tudo isso é justo. Agora, você tratar ele como um animal, como um indigente, como o principal culpado, sendo que um presidente tá fundando o clube e ninguém fala nada, sabe? E um jogador que ganha 3 vezes mais do que ele, que foi contratado pra fazer gol, termina o campeonato com 2 gols, 2 de pênalti. E aí, assim, desculpa, velho, aí assim, é injustiça. Simplesmente isso. É absoluta injustiça. Você acha que... Por que a gente pode dizer que o Tiquinho ainda não deu certo no Santos? Ainda não é que não deu. O Tiquinho pra mim... Você acredita isso? Porque... Físico, cara. O Botafogo ele era outro jogador, cara. Se você pegar os últimos 2 anos dele no Botafogo, você vai ver que ele já tinha caído muito. No último ano de Botafogo dele ele já tava embaixo. Cara, ele termina 2023 muito mal já. Desde que ele perde aquele pênalti no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras vira, acabou o futebol dele ali, naquele dia, cara. Aí se falava que era uma questão do pai, que o pai tava internado e que ele tinha que ficar madrugada sem descansar e o caramba 4, e que tinha resolvido o problema, que ele precisava de novos ares. O 24 dele
Ele foi reserva do Igor Jesus o ano inteiro. Quando volta o Júnior Santos, ele vira terceiro reserva, porque o Júnior Santos era escalado pelo Arthur Jorge como centroavante reserva do... Ele virou o terceiro. Como é que um cara de 34 anos, terceiro atacante do Botafogo, é contratado por 3 milhões de euros? Com 1,5 milhão de salário, né? E sabe quanto o Santos tá vendendo o Guilherme agora? 2 milhões de euros. Um cara com 46 participações em 94 jogos. E teve que vender no desespero. O Santos vende muito mal e contrata muito mal. É isso. É isso, cara. A contratação do Lautaro... Vamos falar sobre... O Lautaro, ele veio emprestado. O salário é baixo. Assim, foi uma tentativa o Lautaro. Uma tentativa. Você vai lá, se ninguém tá dando certo, traz o Lautaro aí. Eu não traria, mas eu não demonizo quem traz. Agora, porque você não tá fudendo os cofres do clube. Agora, você vai fazer com o Chiquinho, você compromete o planejamento. Como é que você vai contratar? O Santos precisa de contratar, fala assim, Gabriel pra próxima temporada e tal, beleza. Mas como é que você vai trazer o Gabriel com o Chiquinho Soares e outra? Mais 2 anos de contrato, cara. Deram 3 anos. Um cara que fisicamente ele acabou, mano. Ele não consegue mais. Ele parece uma barca, velho. Assim, impressionante, assim. Ele não tem mobilidade, cara. Não tem mobilidade pra jogar. E você vê que, tecnicamente, é que alguma coisa da parte técnica foi prejudicada pela falta de confiança que essa falta de potência física fez. Foi meio que um efeito dominó. Sim. Né? Você vê ele dando umas engrossadas assim, que você vê que o Tiquinho não dá. Sim. Que aí tem a ver mais com cabeça. Confiança. Com confiança. Mas, do ponto de vista físico, pra como o futebol tá hoje... Não dá pra contar com o cara. E o Santos tem isso aí. Um cara com 2 anos de contrato com 1 milhão. Quem que vai resolver pagar isso? Muito provavelmente, algum trouxa vai falar, eu pago 300 mil e o Santos vai ficar pagando 1,2 milhão pro cara jogar em outro clube. Vai ser isso. Ou com a boa vontade do cara de rescindir amigavelmente. Isso eu não acredito. O cara vai rescindir 1,5 milhão por mês. O cara é trouxa. O que mais me assusta é... E a gente não tá nem falando de idolatria, parte técnica, nem nada. Como que o Santos começa a pensar em Gabriel? Juntando essa conta aí. Aí a gente vem de conta da conta do Neymar, vem da conta do Tiquinho, que tem mais 2 anos de contrato, não tá rendendo, não tá se pagando, e ainda pensando em Gabriel Barbosa. Sucateamento do clube pra vender barato, cara. Isso é método, isso é proposital. Que ele não vai vir ganhando isso, menos de 1 cara. milhão. E além de tudo, quando você traz o Gabriel, você traz um cara muito querido pela torcida, que também tem memória curta, né? O Gabriel chegou a comemorar vários gols na Vila Belmiro, meteu tatuagem de Libertadores, assim, mostrando a perna quando fez gol, jogando pelo Flamengo pra torcida do Santos. Mas o torcedor do Santos falou o nome do Gabriel, tá todo mundo molhado, né? Então, beleza, vamos trazer o Gabriel pagando 2 milhões por mês e foda-se as contas, porque dane-se, o mais importante é quarta e domingo. E aí o Marcelo Teixeira sabe que esse é um modus operandi da torcida, sabe que trazendo o Gabriel todo mundo vai pagar um pau. E aí, será que ele vai jogar? Não joga há 3 anos, cara. É outro cara, assim, que tipo... Assim, Ele até fez gol na final da Copa do Brasil, mas mesmo assim... Lá em 23, o ano que o Santos caiu. O Santos caiu? Não, foi 24. Não, foi 24. Só que ele ficou o ano todo quase sem jogar por conta do doping. É isso. Exatamente. E aí teve a briga com o Felipe. Teve a briga com o Felipe. E aí, assim... E o que ele fez no Cruzeiro como reserva? Nada. Até agora não chegou também no Cruzeiro. Cara. Então, assim, você fala assim, beleza. Ele tava lá jogando o último jogo contra o Santos, né? Você vê que tecnicamente ele é melhor que todos os jogadores atacantes do Santos. Isso é indiscutível. Você vê que ele até fisicamente não tá mal. Você vê ele tá fininho. Sim. Tal. Beleza. Fez uns facõezinhos e tal, mas aí eu fico vendo o jogo. Tá com assim, 30 já, né? Não, 28. Ele 29, ele é 96, a minha idade. Ele vai fazer 30 esse ano. Vai fazer 30? 29, tá. Ele tá com 29 e vai fazer 30. Eu tava vendo alguns lances desse jogo que me chamaram a atenção, que é uma coisa que eu criticava do Gabriel em 2018, cara. Ele não melhorou. Não, obrigado. Em 2018 eu criticava. Cara, o Gabriel não tem perna direita nem pra subir no cima do ônibus. É verdade. Eu já vi isso aí. Como é que um centroavante, cara, não consegue fazer nada com a perna direita? Nada. A perna direita dele não existe. É verdade. O gol que ele faz, aquele gol impedido, ele chuta belíssimamente de lado de pé esquerdo, a bola vai no ângulo e tal. Mas ali, em tese, era uma bola pra você pegar de direita. Total. Você joga a bola, você sabe. Ele pega de esquerda, porque tem muito recurso. Sim. Por ele ter muito recurso na esquerda, ele nunca se preocupou em treinar a direita. Só que aí tem uma outra jogada que ele faz um facão pelo lado direito, numa falha do Souza. Ele sai, nítido o chute, que sai na cara do gol, chuta cruzado. Aquele chute clássico. Ele não tem. Aí o que ele faz? Ele dá aquele come no zagueiro, atrasa a jogada, aí todo mundo já volta. Ele tenta fazer o chute, tá atrasado, a bola é rebatida. Então, assim, o fato dele não ter, cara, com 30 anos treinado
perna direita até hoje, me incomoda, porque... Outra coisa, você joga... isso não é treinável? Sim, Sim. total. Você fala, pô, vamos melhorar aqui o desempenho, fazer um treinamento, só vai estar Você minimamente nota 6. Se minimamente nota 6. Você tem um recurso até pra você enganar o zagueiro, porque se você pode chutar de perna direita, o cara pode cair no seu come pra esquerda, ele vai ficar na dúvida. Agora, se ele sabe que você só vai cortar pra dentro... cortar pra dentro. Exato, cara. E o cara com 30 anos não melhorou isso ainda e ganha um salário absolutamente irreal pro que ele oferece hoje. Mas tá todo mundo, a torcida do Santos está molhada querendo o Gabriel. Então beleza, vamos cada vez mais pro buraco financeiro e ser sucateado e fazer os gostos Mas desse presidente. pensando se fosse, não vai ser, num salário aceitável, sei lá, 500 pau, no Gabriel, você traria? Traria, claro. Eu adoro o futebol do Gabriel, com todas essas questões que eu faço aqui com relação ao que poderia melhorar do jogo dele, com o estrelismo dele É, e tudo mais, irmão, por 500 contos, eu pago 3 vezes mais pro Tiquinho, como é que eu não vou trazer o Gabriel? E outra, se ele chegar, eu vou torcer pra caralho pra ele dar certo, porque eu sempre fui fã do futebol dele. Não, eu acho ele decisivo. Sempre fui fã, não, e jogador que aparece em jogo grande, Exato. clássico, isso Se não pode esconde, tirar do cara, não se esconde. Outra, do ponto de vista de midiático, de marca, Ele e o Neymar você junto. ter um Neymar e um Gabriel junto, pô, vai chamar atenção pra caralho. Só que assim, beleza, chama atenção, vai ter audiência, mas o Santos tem um departamento de marketing que não vai vender, porque é incompetente. É isso. Indicação. E aí É uma falando sobre... Ferrari na minha mão, assim. É isso. Vai dar merda. Vai dar merda, vamos matar uns 3. Falando sobre contratações, eu queria que você falasse do que você entende, quais contratações foram legais pro Santos, foram contratações que você avalia como positivas, quais foram como negativas, e o que a torcida pode esperar da conta dessas contratações, porque o Santos contratou Rollheiser, o Santos contratou Tassiano, o Santos contratou um monte de jogador, Barreal, gastando muito, e pode dar vários transfer bans aí, né? Vamos Então, aí. que é isso. Vamos lá. É que é difícil lembrar de todo mundo, né? Mas aí começo do ano veio o Neymar, a gente já falou. Veio o Rollheiser por 11 milhões de euros, a contratação em reais, a mais cara da história do Santos, mais de 60 milhões de reais. Caraca, maior. 11 milhões de euros é pior. Passa o Leandro Damião. É que em euro o Leandro acho que era 12, mas na época o real tava muito mais baixo. Então em real Proporcionado. é o Rollheiser. O Rollheiser, cara, eu ainda acredito nele, velho. Eu acho muito bom jogador e acho que quando ele se encontrar ali, eu acho que ele vai... ele foi importante em alguns jogos esse ano. Ele faz um gol no último segundo ali contra o Fortaleza fora de casa, que, porra, de novo, tira aquele gol da conta. Entendeu? Então, eu gosto do futebol do Rollheiser, acho que foi caro porque pô, o cara tava no Benfica e tal, tem uma certa idade, eu acho que é um cara que é pensando não só em revenda, mas pensando em retorno esportivo, e é um cara muito bom tecnicamente. Então, assim, eu traria. É foda falar isso com, né, falar, eu não traria por esse valor porque ele fez. De fato, ele não fez valer o que ele custou. Eu não tô dizendo que ele fez valer o que ele custou. Mas eu acho que, assim, a gente tá falando de um contrato de 4 anos. Tem potencial. Eu acho que ele pode entregar isso. Sim. Se você for pegar o desempenho do Rollheiser no Estudiantes, é no segundo ano de Estudiantes que ele arrebenta. O primeiro, ele teve um ano muito tímido. Sim. Muito tímido, quando ele vem do River Plate. Então, assim, eu acredito que ele ainda vai dar frutos e vai fazer valer esse valor. Eu espero e vou torcer Ou por ser isso. revendido próximo disso. Ou ser revendido próximo disso. Tassiano. O Tassiano, ele não é um jogador horroroso. O problema é que ele foi comprado por 4 vezes o que ele vale. Ele custou 4 milhões e meio de euros. É pior. 32 milhões de reais. É muito dinheiro para um cara que é um operário da bola. O Rogério Ceni falou que o Tassiano... O Rogério tem uma frase, ele fala assim... Ele é 7 em tudo. 7 em tudo. Ele não é bom atacante, não é bom defender, mas ele é aquele 7 em tudo. 7 em tudo. É um cara que ajuda. Só que, cara, ele jogou, né? ele jogou no Santos, primeiro com um salário de 800 pica, né? Nossa! 800 alcatras pro Tassiano. Aí, irmão, com 800 alcatras e 3 milhões e meio, assim, você fala, puta, é melhor ir embora. Porque eu acho que o Tassiano pode ajudar em 2026. Sim. Pode ser um 9 reserva no momento que você não tem, um cara ali e tal. Depois desses 2 gols que ele fez, a torcida gritou o nome dele, o cara pode ambientar, pode dar um fruto ali e tal. Só que, cara, vale. Por 800 pau por atacante reserva na situação que o Santos tá. Entendeu? Então eu negociaria. E a contratação nesses moldes, ela foi um absurdo. A gente viu o Barreal vir emprestado, com obrigação de compra. Isso as primeiras, né? A gente viu quem mais ser contratado, gente. O Escobar já estava, né? O Escobar já tava, jogou a Série B. Schmidt veio também. Schmidt já tava, jogou a Série B.
Vamos pegar o do time titular. Bom, teve meio do ano, teve vários. Aí meio do ano eu lembro um pouco mais, porque veio no meio do ano Cabalheiro e Bilal Brahimi. Nossa, esse é um ponto menor condição. Como é que explica isso daí, cara? Não dá pra explicar, cara. Difícil explicar. 3 anos de contrato pro Bilal. E o Cabalheiro Santos pagou o time do Paraguai pra trazer, contrato longo também. Os caras simplesmente não jogaram com o Vojvoda. Não dá pra explicar. O Santos precisando de ponta, saindo o Guilherme, e não dá pra contar com esses caras. O Santos gastou muita grana nesses caras. Aí o Bilal veio de graça, mas eu não faço ideia de qual seja o salário. Eu preciso apurar melhor. Aí veio o João Pedro lá do Flamengo, que não mostrou que veio. O time melhora muito quando ele desaparece do time. Um jogador ciscador, pouco objetivo, até tem qualidade técnica, mas não ajudou em nada. O Santos trouxe o Zé Rafael lá um pouco mais atrás, que foi pra mim uma ótima contratação. Muito boa contratação. Muito boa contratação. Baleado, né? Baleado, ele veio e o Santos fez uma cirurgia nele e só assinou quando o médico deu aval de que ele estava recuperado. E eu acho que é um jogador ainda, ele perdeu potência física, mas é um jogador, acho que ainda que pode dar muitos frutos, cara. É um jogador que eu acredito no futebol dele, embora tenha virado reserva nessa reta final aí do Schmidt e do Ilharão. O Santos traz o Ilharão, que pra mim foi um reforçaço. O cara veio de graça, é um cara profissional, um cara campeão, líder, mentalidade e... Vitor Hugo também. Então, eu falei João Pedro, mas é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, falei o nome do cara errado. O cara é tão significante que eu não sei nem o nome. Mas enfim, o Vitor Hugo, esse rapaz não tem a menor condição. O Santos traz os zagueiros. Nossa, cara, assim, não é que eles são horrorosos. Mas os valores, cara, de Alexis Duarte e do Adonis Frias, cada um custou $4, cara. $4? Dólares. 4 de dólar. 4 de dólares. Pô, cara. O Santos gastou o quê? 200 milhões na janela? O Santos eu sei que o Santos foi o 4º time no Brasil que mais gastou em 2025. Time voltando da Série B, cara. Com 100 milhões de déficit no lombo. Gastando isso, cara. Como é que explica? Já expliquei, cara. Então, assim, você trouxe esses 2 zagueiros, o Adonis até se firmou como titular na reta final, fez alguns bons jogos, mas você vê que é um zagueiro limitado. Sim. Grosso, cara. Sim. Cara, como é que esse cara custa 4 milhões de euros? Se esse cara viesse por 1 milhão de euros, beleza. 4? De novo, o Santos pagando 4 vezes o que um jogador vale. E aí o Santos pega o Guilherme, um atacante, e vende por 2, pela metade do que custa um zagueiro. É inacreditável, cara. O Alexis Duarte, que é zagueiro reserva da seleção do Paraguai, eu não vou falar se é bom ou se é ruim, mal jogou. Não jogou. Mas assim, como é que você paga 4 milhões pra um cara desse? Não dá pra pagar, de euros, cara. Não dá. Um cara que eu critiquei muito e jogou muita bola nessa reta final, que o Vojvoda transformou ele numa espécie de Pikachu, que é o Igor Vinícius, cara. Eu detonei quando o Santos contratou. Esse cara jogou pra caralho a reta final. Vou falar, jogou muito, porque no São Paulo não jogou metade disso. Não, acho que no último recorte ali, no último terço, né, do Campeonato Brasileiro, ele voou, cara. Voou, cara. Infiltração, recomposição, marcação. Não, impressionante. Não, muito, velho. Parecia era outro cara. Era outro cara. Esse o Vojvoda entrou na mente, cara. Foi. Impressionante que esse moleque virou na reta final do Campeonato Brasileiro. Engraçado, tem um jogo dele do São Paulo contra o Ceará. O São Paulo empata 1-1. Que ele erra praticamente tudo. Ele dá uma pichotada no meio do campo, o cara rouba a bola. Foi o fim dele no São Paulo. Lembra Santos e Flamengo, a bola que ele entrega pro Bruno Henrique fazer o gol? Foi. Até ali, tipo assim, cara, o cara era perseguido. Aí depois aconteceu alguma coisa. Ele melhorou. No jogo contra o Palmeiras, cara. Foi o jogo seguinte. Foi esse jogo aí. Esse jogo ele foi o melhor em campo. Aí ele pegou confiança e, cara... Futebol é confiança, né? Cara, pegou confiança e foi embora, cara. Esse jogo aí. Esse jogo ele parecia o Cafu, cara. Falei, que é isso, cara? Que tá acontecendo? Ele levava a bola e ia embora. Não, ia embora, cara. E, pô, ele quase faz um gol ainda, um golaço, costurando pelo meio. O Felipe Anos estava ali, mas não achou ele, cara. Não achou ele, impressionante. Assim. Agora, um ponto muito importante. Se não fosse Gabriel Brazão, o Santos teria caído antes. O Gabriel Brazão já tava, não foi contratação. O Gabriel Brazão é uma contratação do Carille, cara. Do Carille, né? O Carille lembrava dele. Goleiro. Foi tava mortinho lá na Inter de Milão. Ninguém lembrava. Ele tava até emprestado. Ele era da Inter de Milão, mas tava num outro time. E, cara, foi buscar e ele pagou a multa pra jogar no Santos, cara. Pouca gente sabe disso. Pagou a multa? Ele pagou a multa pra jogar no Santos, cara.
Ele queria ter essa oportunidade. E ele veio pra ser reserva do João Paulo, cara. Aí o João Paulo tem aquela lesão gravíssima Contra o América Mineiro. Contra o América, ele rompe o tendão de Aquiles. Sim. E aí ele pega ali, ele assume. O Santos toma 4 derrotas com ele no gol nos 4 primeiros jogos. Ele não teve culpa, mas assim, foi uma sequência negativa do Santos na Série B. Acho que eu tomou um golzinho, outro ali meio... E aí depois ele pega a confiança, voa no segundo turno da Série B, e essa temporada, pra mim, ele termina o ano como o melhor goleiro do futebol brasileiro. Tanto que o Santos Ele é um cara pro Santos vender ali por uns 20 milhões de euros. Tanto que o Santos libera o João Santos Paulo. vai vender muito menos, né? Porque o Santos é incompetente. O Santos vai vender... Se mandar 15, o Santos ainda leva no aeroporto. No Pix. Que é isso, o quê? vale muito mais. Tá então, o Bento saiu por 18, foi o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro a ser vendido, né? Eu acho que o Brasão vale mais. Brasão. 25 anos, cara. Muito novo. Ele é novo pra goleiro. Não, tanto que o Santos libera o João Paulo, que é tecnicamente muito bom e tinha muita moral no clube também, né? O Santos também contratou o Mike, né? O Mike veio de graça, mas com salário próximo de 1 milhão, cara. E não conseguiu jogar, e assim, não é que não conseguiu jogar, fez partidas. O jogo dele, o primeiro tempo dele. Primeiro tempo não, porque ele jogou o jogo inteiro. O jogo dele contra o Internacional, que foi o último jogo dele. Que o Vojvoda mexeu no time ali, né? Me poupou os caras fisicamente e tal. Cara, o jogo dele contra o Internacional talvez tenha sido, assim, dos top 3 piores jogos de lateral direito de toda a minha vida vestindo a camisa do Santos. Eu lembrei de Gabriel Inocêncio, lembrei de... Cicinho. Nossa, o Cicinho era craque perto desse cara. Não, era ruim, Cicinho mas que assim... jogou no Palmeiras, não, aquele... Era ruim, mas assim... Não é o Cicinho bom, né? Não é o Cicinho bom. Eu lembrei de Júnior Caissara. Puta, Júnior Caissara. Lembrei de uns laterais assim. Eu falei, meu Deus, mas assim, não dá pra explicar. Mas é um cara também, assim, que. É que fisicamente, cara, o que me preocupa é que ele já vinha jogando como ponta com o Abel, né? Ele não vinha mais jogando na lateral. Então não sei se ele é o cara ideal pra ser o reserva do Igor Vinícius na próxima temporada. Porque o Igor Vinícius tem... O Igor Vinícius é lateral, vai ter hora que vai precisar sair, vai sentir algum momento fisicamente. Ele é um cara que se machucou muito no São Paulo. Então não dá pra confiar que o cara vai fazer 60 jogos também, no ano. Calma, que no São Paulo, se espirrou, você se machuca. Tem isso também. Tem o Triângulo das Bermudas. Tem consideração. Então, mas assim, eu não sei se dá pra confiar no Mike, cara. É uma questão. Mas é isso, assim, o elenco foi pra mim de jogadores que eu traria. Desses todos, traria o Arão, traria o Igor Vinícius. E foram 2 caras, o Arão não me coloquei contra, mas eu não me empolguei. O Igor Vinícius eu me coloquei totalmente contra, errei. E quero sempre errar, tá? Quando eu for falar mal, pra mim não tem problema nenhum. Aprendi com o Barolo isso, cara. Prefiro ser feliz do que ter razão. E acho que foi até antes, contratação do Zé Ivaldo. O que você achou? O Zé Ivaldo veio pra temporada, né? Pra começo da temporada. Eu não gostei, torci o nariz. Ele termina no ano no Santos como o melhor zagueiro do time. Simplesmente assim. Ele viveu altos e baixos, né? Assim, ele foi afastado um tempo. Foi. Né? O Zé Ivaldo, pro ano do Zé Ivaldo aqui, tá? Ele, tecnicamente, é o único zagueiro que consegue fatiar uma bola, por exemplo. Que consegue fazer um lançamento e botar. Pega o gol do Santos contra o Juventude. O gol do Neymar, o primeiro. Tudo começa com uma fatiada que ele dá. Ele bota a bola no peito do Igor Vinícius. Aí o Igor Vinícius ajeita de peito pro Barreal. O Barreal faz a jogada. O Neymar tá no meio, toca pro Neymar. O Neymar busca o Guilherme vem e devolve pro Neymar. É uma jogada linda do gol inteiro. Que começa com uma fatiada do Zé Ivaldo. Que ele é o único zagueiro do Santos que tem qualidade pra fazer. Ele joga, se ele jogar do lado direito, ele joga bem. Se ele jogar do lado esquerdo, se ele tiver com a cabeça boa, tanto que assim, ele pelo lado esquerdo, como destro, era o principal cara pra sair jogando no time. Calma, porque o zagueiro não é só sair jogando, ele tem que saber a hora de sair jogando, ele tem que esperar aproximar pra tirar vantagem, quebrar a linha. Então assim, ele tem que sair no último, se esperar demais, corre risco de perder a bola e sair gol. Então não é fácil ser zagueiro hoje. Sim. E esse último recorte dele, quando o Vojvoda volta apostando ele nessa reta final, ele jogou bola pra caralho. Só que assim, o Campeonato Paulista, ele começa bem, aí ele dá uma entrada criminosa naquela semifinal contra o Corinthians, vai expulso. Se vocês puderem empatar o jogo ali, e na expulsão acabou o jogo, na entrada do Nuri Alberto. Aí o Campeonato Brasileiro dele começa cheio de problemas. Jogos bons, jogos ruins, entra e sai do time. Aí o Vojvoda testa ele no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, ele é expulso contra o Atlético Mineiro. Nossa, uma jogada burra, cara. Bizarra, bizarra, foi cara. moleque demais. Aí ali ele é afastado.
Não, ele tava afastado antes. Ele tava afastado e por conta da meta de contrato. Aí o Vojvoda pega ele vai expulso, a torcida massacrando ele. Inclusive, Vossa Senhoria que vos fala aqui. Entendeu? E aí, cara, de repente, Vojvoda está perdido. Contratou o Zé Ivaldo, voltou com o Zé Ivaldo, não sei o que e tal. O que é isso? E, mano, de repente o cara joga pra caralho. E foi um dos jogadores mais regulares do Santos nessa reta final, cara. Talvez ele... Você falou de cabeça, talvez ele tenha alguns lapsos de decisões ruins. Mas eu acho que ele precisa, é um cara que ele precisa estar concentrado. Se ele estiver concentrado, ele é bom exatamente isso. Eu acho que você é um cara que você precisa trabalhar muito mais a cabeça dele do que o resto. Sim. Assim. Ele tecnicamente ele não é lento. Não. Ele tem uma boa recuperação. Cara, ele faz um arroz com feijão muito bem feito. Tem essa e outra, cara, da... o duelo, né, defensivo, que é aquele tipo mano a mano ali, só vi nesses 2 últimos anos um zagueiro melhor que ele nesse duelo, o Gil. Passado o Gil... Não, tô falando no Santos. Tá, no Santos. No Santos. Não, tô falando, peraí. Calma aí. Tô falando no Santos. Tá. Assim, de duelo defensivo do cara... E o Gil, na reta final, já tava difícil já. Mas assim, ele ali de duelo, que ganha jogo, cara. E por cima também, ele é o melhor, assim, impressionante. Assim, ele vai por cima bem, vai por baixo bem, sabe sair jogando, tem bola longa. O Santos vai comprar. E esse é um belo custo-benefício, porque vai custar $1 milhão de dólares. Caralho, é de graça. De graça, sim. De graça. E ele não é velho, eu acho, o Zé Ivaldo. Não é, ele não é velho. Eu não sei a idade dele, mas ele não é velho, não tem 30 anos. Então, assim, cara, o Santos criou um pilar que eu acho que pode ser proveitoso pro ano que vem. Sim. Se não vender o Gabriel Brazão, que hoje tá na mira de clubes europeus e tal, etc. Começa com ele. Aí você passa, claro. Assim, essa linha de zaga com Igor Vinícius, Zé Ivaldo e Souza, eu só preciso de um zagueiro um pouquinho melhor que o Adonis. Um zagueiro, tipo, veríssimo, assim, um cara que vai resolver o teu problema. Seria uma zaga pra mim, uma linha de 4 muito boa. Aí você tem na frente João Schmidt, que depois que foi avançado como segundo homem, quando o Ilharão chegou, o futebol do João Schmidt, depois que o Ilharão chega, modifica completamente. Ele tem bom passe também. Ele é um jogador dinâmico. É que ele ficava como função de 5, tinha que marcar e não é a dele, cara. Ele perde muito duelo defensivo. Sim. Só que no pé de ferro ele não vai tão mal. O problema é o duelo por cima dele. Ele era atropelado, cara, quando jogava de 5. Coisa que não acontece com o Arão. Sim. O Arão corta o caminho e o Arão sabe a hora de fazer a falta. O Arão já mata antes de dar problema. Isso é tão... Falta tática. Isso é tão fundamental no futebol, cara. Isso é uma coisa tão simples, tão fundamental, irmão. Aquele totozinho que você não vai tomar cartão, mata ali. Não vai ter problema, cara. Se tivessem feito isso na Copa, talvez a gente teria passado da Croácia. E contra a Bélgica também. Contra a Bélgica também. Contra a Bélgica. O Fernandinho deixa de fazer uma falta ali no De Bruyne, eu acho. No primeiro gol. No gol do Lukaku, o segundo gol, né? Que ele arranca. Que é assim, inacreditável. Mata a jogada, a gente cara. critica tanto Felipe Melo, mas se estivesse lá, era uma foiçada só, irmão. É que o Felipe Melo poderia dar uma entrada criminosa. Mas até aí furava a bola e acabou o jogo. Aquela de 22, o Casemiro era só... Puxa o cara. Pelo amor de Deus, enfim. Agora, desculpa. Robinho Júnior, cara. O que a gente pode esperar desse garoto? Realmente, quando ele entra, é o que você falou. É um jogador mais faceiro, aquele jogador que causa um alvoroço, um frisson na torcida. Eu acho que ele... Mas o que a gente pode esperar de Robinho Júnior no Santos? Vamos lá, cara. Eu tenho cautela, tá? Gosto de ter cautela, não é nem por excesso de calma, não. É porque eu acho que é um jogador ainda que tá muito pouco pronto. Eu acho que ele nem deveria estar no profissional ainda. Eu acho que ele deveria estar cagando casca na base para poder chegar melhor pro profissional. Mas a falta de opções de qualidade no elenco do Santos fazem com que isso aconteça. O que eu vejo de qualidade? Instinto assassino. Uma calma, assim, muito grande para tomar decisões. Muito jovem, assim. Ele tem uma sobriedade quando o bicho tá pegando, que é assustador de ver. Isso lembra muito o pai dele. Isso, essa coisa de, tipo assim, pegar um jogo como um jogo decisivaço, o Santos precisando da vitória e o cara tá jogando como se estivesse no quintal da casa dele. Isso se chama personalidade. Isso não se compra. Isso você tem ou não tem. Ele tem o drible, mas não é genial como foi o pai. Não é. Eu acho que não vai ser. Pode ser que melhore. Eu espero que seja melhor. Mas pelo que eu vi até agora, acho que ele não tem
a mesma genialidade do ponto de vista de técnico que o pai dele teve. Mas para os tempos atuais, o que ele tem vai ser muito positivo se ele conseguir manter e aprimorar. Precisa muito melhorar a parte física, é um jogador ainda muito franzino, mas é natural da idade também, tem só 17 anos, vai melhorando ao longo do tempo. Não fez nenhum gol, precisa melhorar a finalização também, precisa ter um chute mais forte, né? O pai dele passou por isso também, né, no começo da carreira, mas eu teria um pouco mais de calma, porque para mim a maior qualidade dele, claro que ele tem o drible, e ele realmente tem essa quebra de linha, essa decisão, a inteligência da tomada de decisão, ele não é burro. Tem jogador que é habilidoso, mas toma muita decisão errada, ele é inteligente nas coisas que ele tá fazendo, ele joga de cabeça erguida. Acho que o pai dele deu muita aula pra ele naquela quadrinha da casa dele, porque assim, era uma coisa que o pai dele tinha. E só que é o seguinte, eu acho que esse frisson que existe em torno dele tem muito a ver com de quem ele é filho. E tem muito a ver com a torcida querer gritar aquele nome. Sabe? Sim. Que é um ídolo, cara, do torcedor. O torcedor não tem culpa do que aconteceu. Sim. E assim, ver o filho de um cara que, porra, é o cara mais importante do Santos depois da era Pelé, pra mim, assim. Aquele título mais do que Neymar, ergueu. Eu acho que se não fosse ele ali... não existia Neymar. Eu também acho. Né? Então, assim, nesse aspecto, a torcida tá pouco se fudendo porque aconteceu fora de campo e, tipo assim, tem um carinho ali que se reflete no filho de uma maneira, tipo, vamos pegar a torcida, eu sinto que ela quer pegar o moleque no colo, quer abraçar. Isso eu acho positivo pra caralho, porque dá um ambiente legal pro moleque se desenvolver. Agora, o que ele vai ser, eu ainda tenho muita calma, porque eu não vejo ainda, de novo, falei todas as valências aqui, mas não vejo ainda um cara que fala, esse cara vai ser craque. Tipo, igual quando eu vi o Estevão jogar no Palmeiras pela primeira vez. Eu acho que são jogadores de outras prateleiras. Eu acho que ele pode ser muito bom jogador e às vezes os craques demoram. Olha o Alan do Palmeiras, com 21 anos ele desabrocha. Isso são 4 anos a mais do que o Robinho. Como que o Robinho vai estar com 21 anos? Vai depender de onde ele estiver, do que ele estiver fazendo, de como ele levar a vida dele, de como ele conduzir a parte atlética, física e mental, quem tá do lado. Então assim, tudo isso vai ser, não dá pra gente saber. Mas eu acho que pode ser muito bom jogador. E eu espero que se torne um craque. Mas não consigo cravar que isso vai acontecer, não. Vai depender. Bom, chegamos ao final, né, do nosso programa. Sempre bom. Mas antes, aquele bom e velho recadinho, né? Pra você aí que tá procurando suplementação alimentar, que precisa melhorar o seu treino. E olha, não só pra quem treina, tá? Suplementação pra concentração, suplementação pro adulto mais... Cara, pra articulação, pra tudo, a Quantum chegou pra solucionar esse seu problema. Então, ó, vem nesse QR Code que tá aqui na tela. Lá você vai usar o cupom Estagiários20 e você vai ter 20% de desconto no site todo. Mas a Black Friday não acabou. Na Quantum, né, Thiagão? Fala aí. Isso aí, a Black Friday já passou, mas continua com a promoção do Quantifix e até dezembro você, nosso inscrito, nosso parceiro, vai ter a possibilidade de adquirir seus produtos. Na compra de um produto você tem 30% de desconto, 2 produtos 40% e 3 produtos 50%. Tem um detalhe importante. Acima de R$200 em compras você ganha frete grátis. E mais... Acima de R$300 em compras, você ganha um kit exclusivo para presentear quem você gosta, quem você ama, ou para utilizar também, já que você tá treinando, né, Léo? Exatamente, tá todo mundo no projetinho verão. Cara, a gente sempre dá o presente pro Mas nosso eu convidado. sou patrocinado, já tenho muita coisa da Quantum lá. O que não falta é Quantum. Não falta. Inclusive eu fiz uma conta esses dias. Cara... Com a promoção de 50% acima de 3 produtos da Quantum, com R$200, frete grátis, você pega 1,5 kg de creatina. Porque cada pote tem 300 gramas. Você pega 5 potes de creatina por R$200, frete grátis. Tipo, isso é creatina pra se bobear 1 ano. Dependendo do zentão, você fazer o seu estoque e a validade é longa, então você precisa se preocupar. Então, assim, e o produto é muito bom. Muito bom. É uma creatina 100% pura que eu uso no meu dia a dia. É isso. Então, o Rodolfo falou, tá falando. O homem, né, pai? Não tem jeito. Então vai lá dar aquela moral pra gente. Rodolfo, pra gente finalizar nosso programa hoje falando sobre Santos, falamos sobre muitas coisas importantes. Você sempre muito bem informado, trazendo isso pro nosso ouvinte aqui, nosso telespectador. Cara, como que vai ser o Santos na sua visão para 2026 e o que pode melhorar?
Eu acho que o Santos vai ser um time melhor do que em 25, porque tem um treinador de futebol. Eu não sou o maior fã do Alexandre Matos, mas o Santos tem um diretor de futebol. Pedro Martins, com todo respeito, é um estagiário. Todo respeito à palavra no péssimo sentido, não no bom sentido. E o Santos tem o Alexandre Matos, que é um cara experiente. O Vojvoda, pra mim, é um baita do treinador. Se derem tempo para ele trabalhar, eu acho que ele vai trazer muita coisa positiva. O Santos deve ter um time competitivo. O Santos, com todas as dívidas e tudo mais, não precisa trazer tantas peças assim. Precisa, claro, trazer um centroavante, vai precisar trazer um ponta à altura para substituir o Guilherme. Não vai ser fácil. Ainda mais se você tiver Gabriel e Neymar na frente, que é o que se estima. Você substituir o Guilherme do ponto de vista tático, porque você precisa de alguém para fazer o trabalho sujo nesse ataque, porque esses dois não vão marcar. Ninguém. Esquece. Então, vai passar por tudo isso e passa também pelas vendas, né? O Santos deve se desfazer de jogadores importantes. Hoje os favoritos, além do Guilherme, que já está praticamente certo que vai deixar o clube, é o Gabriel Brazão e o Souza. E se esses dois caras saírem, vamos ver o que o Santos vai fazer com relação a goleiro. Tem o Diógenes lá, e o Santos tem para mim 2 jogadores de base que são assim muito bons, que é o Falcão no Sub-20, que acabou de ser campeão em cima do São Paulo, nos pênaltis, né? O Santos foi buscar, tava pra gente 3-0, foi buscar os 3-3. Eliminou o Corinthians nas quartas e o Palmeiras, todo poderoso Palmeiras na semifinal, também nos pênaltis. E o Santos tem esse sim, o João Pedro, que eu confundi, que é o goleiro do Sub-17, da seleção Sub-17, que fez um baita do Mundial agora pela seleção Sub-17 do Brasil. Dizem que esse cara é um fenômeno. Pegou pênalti, né? E assim, o Santos então tem aí uma sucessão. Mas o ideal seria que o Brazão passasse esse bastão daqui uns 2 anos, né? Não agora. Vamos ver o que vai fazer com relação a ele. O Souza é um baita lateral. O Santos tem o Escobar, que tecnicamente cai muito, mas é um cara que se entrega. E tem o Vinícius Lira da base, que já jogou uns jogos no profissional, que é um jogador com outras características, mas é um jogador que eu aposto muito. Vai depender dessas vendas. Vamos ver o que o Santos faz de venda. Isso vai impactar no quanto o Santos vai poder investir. Então, o time, a gente saber qual é o time para poder falar com um pouco mais de propriedade o que vai ser o ano. Mas essa montagem, pelo menos, vai ser feita por alguém que eu confio muito mais na figura do Vojvoda do que na figura da galera que montou o time no começo do ano passado. Então, acho que o Santos pode sim, por que não, se for um time bem montado, pensar num título de Sul-Americana. Se classificou para a Sul-Americana, que brigue pelo título e que entregue alguma coisa que o time não entrega para a torcida desde 2016, que é uma taça. Então, assim, estamos com saudade de invadir a Praça Independência lá, faz tempo já. O time sobrevive de títulos, cara. Então esse seria agora, pensar em títulos maiores, Campeonato Brasileiro. Claro, o Paulista para beliscar, uma Copa do Brasil às vezes acontece. Mas o Campeonato Brasileiro, que é o grande campeonato, é torcer para, de repente, talvez, com esse tanto de vaga, fazer um campeonato melhor e buscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, que já seria um ano melhor do que foi 2025. É isso, então. Obrigado, Rodolfo, de verdade, Obrigado, de irmão. novo. Mais uma vez aqui com a Já gente. sócio do canal. Já sócio. Depois já pegar a chave aí e entrar. Galera, queria agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, mandar pra todo mundo aí. Fazer esse canal, esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Voltamos a qualquer momento nesse canal. É nóis, tamo juntos. Valeu. Yeah.